Fala pessoal do canal Thiago Parigiani em Consignado Inteligente, tudo bem com vocês? Dia muito importante hoje que eu vou fazer esse vídeo aqui, é um dia onde vem a notícia de que a PF está finalizando os trabalhos de investigação na questão do indiciamento de Jair Messias Bolsonaro em relação a vários crimes que estão sendo imputados ao ex-presidente da República, e aí eu tenho que trazer um vídeo para vocês esclarecendo toda essa situação e trazendo o fato que não quer calar até hoje. Desde 2018, Adélio Bispo está preso, confinado, ninguém fala com ele, e enfim conseguimos dois depoimentos muito importantes do próprio Adélio Bispo para você montar esse quebra-cabeça. Mas antes de mais nada, quero pedir sua inscrição aqui no nosso canal, tá? É um canal jornalístico, meu nome é Thiago Parigiani, sou jornalista aqui de São Paulo, e estou em cima desse caso há muito tempo, tá? Já mostramos vídeos aqui com a irmã do Adélio Bispo, com o meu colega jornalista Joaquim de Carvalho também entrevistando ela exclusivamente, e hoje a gente traz essa notícia e o depoimento, ou melhor, os depoimentos de Adélio Bispo. Você vai ouvir da boca dele, você vai poder tirar sua conclusão se ele realmente é maluco, se ele realmente planejou sozinho aquela situação ou se ele planejou a mando de alguém. Hoje você vai sair daqui com essa resposta. Esse é meu intuito, meu objetivo. O que eu peço para você, comente aqui do lado, deixe a sua opinião em relação a tudo que você vai ouvir a partir desse momento e, claro, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, que a gente está em cima e está apurando todas essas situações para trazer a verdade do Brasil, tá? Faça também seu superchat, se assim você quiser contribuir com o desenvolvimento do nosso canal. Mas vamos lá. Então, hoje a PF divulgou que está finalizando os trabalhos para investigação da questão do Bolsonaro ter cometido uma tentativa de golpe, da questão do Bolsonaro em relação às joias, da questão do Bolsonaro em relação à falsificação da carteirinha de vacinação da Covid, sendo que ele sempre falou que não tomou a vacina, apareceu uma carteirinha falsificada. E vi uma fala também muito preocupante do presidente Lula, muito empolgado e efusivo em uma manifestação pública, né, como bom sindicalista que ele sempre foi, para mobilizar a opinião pública, falando que quando o Bolsonaro sumiu depois do término da apuração das eleições, na qual deram a vitória para o Lula, esse sumiço foi a tentativa de golpe do Bolsonaro. Ele se exilando ali nos Estados Unidos foi uma tentativa de golpe, segundo ele, para impedir que a faixa fosse passada para o Lula, né? E eu vejo com muita preocupação essa questão, e tenho que externar para você. Primeiro que eu não sou advogado do Bolsonaro, não sou amigo do Bolsonaro, sequer conheço o ex-presidente, porém tenho que trazer aqui uma questão para você refletir. O que eu vejo? Lula faz de tudo para prender Bolsonaro. Bolsonaro é inelegível em 2026. Qual é a preocupação de Lula? Isso é questão de filosofia. Quem estudou um pouquinho de filosofia, né? Penso, logo existo. Então vamos entender o que o Lula quer com isso. 2 pontos. Já vou passar o vídeo do Adélio, tá? Só para contextualizar e atualizar isso, porque você fala, pô, tá falando de um caso lá de trás? Espera aí que a gente está falando de hoje aqui também, tá? Então, o Lula conseguiu ineleger o Bolsonaro via STF. Está inelegível, beleza, tentativa de manipular ali com os generais, com os coronéis, aquela questão dele pedir o voto manual. Ok, o Bolsonaro aceitou, ele está inelegível. Qual é a preocupação de Lula? 2. Primeira delas, o poder de influência nas eleições de prefeitos, vereadores, agora no ano de 2024, em outubro. Essa é a primeira preocupação. Ele sabe que mesmo inelegível, o Bolsonaro tem uma força política muito grande e pode eleger candidatos da direita. E isso é muito baixo nível, porque é uma questão de monopolização que a esquerda tenta fazer. Prende o líder da direita, enfraquece a direita e assim a gente elege quem a gente quiser. Isso é praticamente, na minha visão, uma tentativa de ditadura, que você quer só o seu poder. É como se você tivesse uma padaria na sua cidade e impedisse que qualquer outro montasse uma padaria que vende o pãozinho doce, sendo que você vende o salgado e acha que o salgado é melhor. A esquerda quer monopolizar uma situação na qual a direita eu nunca vi tentar bombardear a esquerda no sentido de neutralizar os seus rivais, os seus concorrentes. E a segunda preocupação é fazer do Bolsonaro um preso, como Lula foi 600 dias. Mas Lula não foi preso do nada. Teve crimes muito bem imputados a ele ali, a Lava Jato julgou, depois acabou tendo aquele problema do Bolsonaro nomear
o Sérgio Moro para ministro da Justiça, ou melhor, um super-ministro da Justiça, e acaba validando, sim, esse discurso da esquerda de que tudo aquilo foi um golpe, né? Na verdade, eu acho que foi um erro do Bolsonaro ter tirado o Moro ali da Justiça para ir para o Ministério, né? E depois Moro ainda meio que traiu o Bolsonaro nessa ideia de querer sair candidato, até saiu pré-candidato a presidente e depois desistiu e virou senador, como é hoje. Então essa foi uma escorregada natural da direita, porque a direita não está acostumada a ocupar o poder nesse país. A gente teve o Fernando Collor de Mello, que entrou ali na direita com uma esperança absurda do povo, e foi lá e em pouco tempo foi empichado por crimes também. Então a direita sempre é vista com receio no país. Porém, você acha que o nosso país está no melhor do mundo, com a esquerda no poder novamente? Você acha que os 30 anos de esquerda foram o que a gente tinha de melhor nesse país? Se você acha tudo isso, fala aqui para mim. Eu acredito que a gente tem muita coisa melhor para colher no nosso país. Então essas são as duas preocupações de Lula, e por isso que ele quer colocar Bolsonaro preso de tudo quanto é jeito. Não vejo sentido na prisão do Bolsonaro. Acho que Lula deveria pensar mais no nosso governo atual, colocar dinheiro na economia, bombar a economia, e não ficar pensando em subornar meios de comunicação com anúncios do governo. A Globo já está cheia de anúncio, a Record, o SBT, as TVs abertas todas. E aí você vê jornalistas com muito zelo a falar do Lula, até mesmo quando ele escorrega e fala besteiras, como a besteira que ele falou contra os judeus, né, do pessoal de Israel, sendo a favor do Hamas. A gente vê com muito zelo, enquanto com o Bolsonaro, como ele não dava dinheiro para anúncio na mídia, era cacete todo dia no ex-presidente. E isso é uma covardia. E eu, como jornalista, tenho que ficar do lado que não tenho anúncio de ninguém no nosso canal. O meu anunciante é você que me assiste, então é por isso que a gente tem esse papel de informar você com isenção. O Lula foi preso com a Dilma no poder, né? Então ele foi preso porque a esquerda estava dando uma continuidade e posteriormente houve o impeachment da Dilma. Então precisava parar aquela roubalheira, aquela bandalheira na Petrobras, senão o nosso país ia para o buraco. O Bolsonaro pode ser preso sem estar à direita no poder, simplesmente por ser um influenciador político como ele é hoje. Então isso também, para mim, não é justo. É uma injustiça, é uma covardia da esquerda, um abuso de poder, um abuso de autoridade. Essa é a minha visão jornalística, independentemente de lado político. Eu não vi em momento algum o Bolsonaro querer prender de volta o Lula quando ele foi solto, né, no meio da sua presidência, e não vi essa raiva pessoal em relação a ninguém quando o Bolsonaro ocupou o seu governo. Eu vi sim escorregões, mas vi sim preocupação em fazer o melhor dentro de um governo de 4 anos que teve 2 para governar e 2 para gerir uma pandemia. Essa é a minha opinião, deixe a sua aqui. Mas vamos ao que interessa, o teor dessa live não é essa questão, só uma contextualização de atualização. Vamos ao depoimento que Adélio Bispo, preso, tentativa de homicídio, um arquivo vivo da nossa história, um cara que mudou a política brasileira recentemente através do seu crime ou da sua tentativa de crime. Na verdade é um crime, né? Não conseguiu consumar o homicídio, mas ele é ele teve uma tentativa de homicídio ali imputada a ele. Falam que ele é louco, falam que ele é maluco, e eu precisava ouvir esse cara. E finalmente eu consegui acesso a 2 depoimentos de Adélio Bispo. Não é ninguém falando por ele, não, é ele mesmo. Então é muito importante que você fique aqui comigo até o final, deixando seu joinha, se inscrevendo e fazendo seu comentário. Se você achar justo, compartilhe com os amigos aí nos grupos de WhatsApp. Vamos lá? Fala pra gente aí, ô picareta, o que foi que você quis fazer na barriga do presidente Jair Messias Bolsonaro? Matéria da Veja, tá? Vamos assistir junto e vamos tirar as nossas conclusões. Dia 6 de setembro de 2018, ex-garçom Adélio Bispo, 42 anos, tentou matar o então candidato Jair Messias Bolsonaro. O ataque aconteceu no centro de Juiz de Fora, preso em flagrante, ele foi considerado inimputável pela justiça. Hoje está internado no presídio de segurança máxima em Campo Grande. 2 anos depois, o crime ainda é motivo de polêmica envolto em alguns mistérios. Ao esfaquear o presidente, Adélio teria agido sozinho ou a mando de alguém. A Polícia Federal garante que foi uma ação isolada. Veja revela os principais trechos do depoimento em vídeo que o agressor do presidente prestou às autoridades encarregadas da investigação. As cenas inéditas revelam como uma mente perturbada, guiada por uma imaginária conspiração, mudou de alguma maneira a história recente do Brasil. A premeditação do crime. O senhor pensou em atentar contra a vida do presidente, agora eleito presidente, quanto? 2 dias, 3 dias antes, quando eu vi a notícia.
Você ouviu aquele outdoor? Você tirou foto? Vi o outdoor, vi jornais, vi internet. O outdoor, porque eu estava passando por ele. Foi depois, o outdoor eu só vi depois. Não sei se foi depois que eu vi pelo jornal, eu vi pelo jornal. Depois que andando pela cidade toda. O outdoor ali. Aí só resolveu. Eu resolvi fazer a fala. E pensou em comer o quê? Não, eu já estava com isso na cabeça Desde quando? desde que eu vi o jornal. Vi no jornal, Mas essa ideia surgiu em Juiz de Fora. E a motivação naquela que você levou a ter as duas. Seja a política e a religiosa. Bolsonaro é um impostor. Bolsonaro é um impostor. O Bolsonaro, ele se tentou passar aí por um homem, digamos assim, na linguagem popular, um homem de Deus. Posteriormente, o pessoal aqui não está achando isso. Aí veio uma revista com ele também, quando fala que o Bolsonaro é católico, embora foi batizado no Rio de Janeiro, pelo Everaldo, o pastor Everaldo, mas se infiltrou no meio evangélico. Ele parece que ele é igreja do Santo Rafael, não sei se você alguma coisa assim. Mas muitos evangélicos acreditavam que ele fosse evangélico. Ele tentou plantar essa imagem de que fosse. Então, impostor. Eu vejo um impostor para tentar se apropriar do voto no meio protestante, que a gente tem todos que parece que se vai mais de Juiz de Fora. a lutadora Floriano, Fora não, você não chegou a comentar ninguém? não, eu coloquei isso, né? Então, você tinha pensado nisso. Eu não tinha pensado. Ele disse, para ter ficado surpreso. Eu tinha política, eu tinha interesse, na verdade, dar uma mesma e mexer o tempo. Esse tinha interesse. Esse não tinha interesse. Você está arrependido hoje? Não, o Rodrigo dizer que eu me arrependo do fato, não me arrependo. Esse cara não é maluco. Você vê que ele não é maluco, ele raciocina, ele chama até de doutor Rodrigo. A pessoa ele chama pelo nome. O candidato Bolsonaro, não sei se você afirma que foi você que postou esse Foi. Nessa época você não tinha essa ideia ainda de tentar matar a vida dele? Não. Digamos assim, teve uma vez em que duas vezes em que eu postei em relação à questão. Uma das vezes quando ele ameaça o MST. Onde ele está com um vídeo dele, mostra uma pistola, um fuzil, diz que se eleito no primeiro momento cidadão, né, vai ter uma pistola, uma daquela do. E o cara que vai ter, o produtor rural, vai ter um fuzil daquele. Né? Ele diz, cartão de visita de invasão de terras, é isso aqui. Então, aquele vídeo ali eu posto, ainda falo, ainda sugiro literalmente que o MST tem condição de fazer uma vaquinha para mandar a pistoleira e mandar, né, atrás do Bolsonaro. Mas nesse momento você já tinha realizado a morte dele? Eu vi eles chegando, tinha uma multidão ali na porta da Câmara Municipal. Aí começaram a gritar mito, mito, eles subiram em cima do carro. Aí eu ouvi umas vozes gritando lixo, lixo. Aí eu olhei para trás, tinha um pequeno grupo de pessoas, né, moças, gritando lixo, enquanto alguns apoiadores dele gritavam mito, ou tinha o pessoal gritando lixo. O próximo, bem atrás de mim, tinha um policial militar fardado. Eu falei, pô, eu vou tomar uma rajada na nuca. Eu já esperava isso, tomar uma na nuca. Só que não deu para se aproximar. Mas ali você já estava enfrentando, já estava com a faixa. Pensei, mas se eu tivesse uma arma de fogo, seria inevitável. Então, a distância era curta para chegar relativamente era muito para chegar com a faca, mas curta demais se tivesse uma arma de fogo. Só que é aquela coisa, tinha um policial atrás de mim, eu devo tomar, sacar. Se eu tivesse uma arma, sacasse, se não fosse muito rápido, ele me derrubaria antes. Porque a distância dele para mim tinha. Prestem atenção nisso. Um louco, um cara que é lunático, pirado, como estão colocando ele agora, imputável por ser maluco, não tem medo de morrer. Ele está mostrando que ele tinha medo de morrer se ele atacasse o Bolsonaro com um militar armado nas costas dele. Ou seja, esse cara tem raciocínio lógico. Ele não é maluco, tá? Como estão falando que ele é, não. Muito pelo contrário, ele é muito estrategista, pelo pouco que eu ouvi aqui. Eu não assisti essa entrevista antes de vir aqui com vocês, tá? Tô falando pelo meu filho aqui, pelo meu
não vou jurar por Deus, não, porque não vamos pôr Deus no meio disso. Mas pelo meu filho, pela minha família, eu não assisti antes, para a gente ter o impacto junto. Aqui você está vendo que o depoimento dele mostra que ele fala coisa com coisa, tá mais para um fanático religioso e político do que para um maluco desconectado da realidade. Vamos lá. Uma linha de fogo aberta, digamos assim. Eu cheguei ali alguns minutos antes dele, né? Poucos, quase que juntos, poucos minutos antes dele começar. E aí, o pessoal empurrando, parece que ele se assustou com a atitude da multidão. Jogaram ele para dentro da Câmara Municipal. Vai ter jeito. E aí eu comecei a desistir. Não vai ter como passar por esse povo, fechar as portas da Câmara. Aí passou um pouco abrindo, ele saiu lá no ombro de um cara, e a multidão continuou tentando aproximar, assim foi. E durante essa passeata, você tentou quantas vezes aproximar? Eu não consigo me lembrar. Mais algumas vezes. Eu tentei, tinha um momento que eu achava que ia dar, mas calculava o movimento do braço, não dá para alcançar. Chegou a sacar? Não. Aí eu mexi, pensei. Aí teve uma senhora que passou mal, a multidão estava esmagando todo mundo, a senhora ali passou mal. Forcei, ajudei, tirei ela do meio da bagunça, coloquei ela a segura e tentei entrar de novo. Ele ajudou uma senhora que estava no meio da multidão antes de esfaquear. Falei, dá para tentar. Acabei atingindo algo, né? Assim, de uma forma meio distante relativamente, mas atingindo algo. Não imaginei, veja bem, eu saí de casa, eu tinha certeza que eu não vou para cá. Eu tinha certeza que eu não vou para cá. Então, no Facebook, a última coisa que eu postei foi um tchau. E eu ia colocar um adeus. Eu falei, não, vou colocar só um tchau. Eu coloquei um tchau. Foi a última postagem que eu fiz no Facebook. Porque eu sabia, pelo menos eu tinha certeza que você ia ouvir. Eu acreditava nisso, que você ia ouvir. E também não esperava, e para minha surpresa, do vivo, né? Com esses problemas todos aí do vivo. O fato, uma coisa que eu não conseguia, eu esperava ser agredido pela polícia, fuzilado pela polícia. Eu achei que ia tomar um monte de tiro, literalmente. Então, um PT é menos ruim do que um PSD no poder, pelo menos as nossas estatais não seriam entregues assim. As reformas de previdência trabalhista não aconteceram, porque não aconteceu no governo do PT. Entre o PT e o PSL e o Bolsonaro, sou mais um PT. Porque essas mesmas coisas que o PSDB fez, o Bolsonaro faz. E promete fazer mais. E pelo fato de ser, digamos assim, estatista, então se coloca na balança e vê, pelo menos esse partido aqui não faria isso, tanto que deixa perda a vida. Ele se financia pelo mundo como um todo. Com dinheiro do Estado, claro, tem políticos maçons corruptos roubando, eles não roubam para si, roubam para a nossa família. Né? Existem políticos no Estado maçom e que privatizam os bens do Estado a preço de banana para laranjas da maçonaria, vale a pena lembrar isso, laranjas. Jorge Soros não passa de laranja da maçonaria. Bill Gates não passa de laranja da maçonaria. Não é o homem mais rico, é finge ser mais rico. Se eles quiserem tomar, que não queiram, né? Com certeza agora eles estão ouvindo, eles ganham um bom sistema de investigação. Um excelentíssimo sistema de investigação. Supera a Polícia Federal, supera a BIM, supera bem o FBI. Eu recebi visita do FBI em Camboriú em 2016. Eu tive lá onde eu trabalhava, um americano. Disseram que queriam um apartamento. Mas não era, ele não queria ver apartamento. Ele era do FBI, me olhou assim embaixo umas 2, 3 vezes. Pelas coisas que eu posto vendo na internet. Eu até queria saber se eu ver, cara, porque eu vi pela mídia que o filho do Bolsonaro estava com um policial americano naquele grupo de tiro, eu queria saber se era o mesmo policial, se era a mesma pessoa que teve lá em Camboriú em 2016. Ainda tem intenção de atentar? Não, isso termina aqui. Até não tenho mais permissão para fazer isso. O presidente Michel Temer? Não, na verdade dele eu nunca tive um desejo pessoal com o homem. A respeito do Michel Temer era um desejo meu e não dele. Não de Deus, era um desejo meu.
É um desejo meu, cara. Em relação ao presidente, se o senhor sair daqui, você não teria. Não, hoje isso não mais. Na prisão, Adélio foi intimidado por outros detentos. Ele solicitou à justiça a transferência para o presídio no interior de Minas Gerais, onde mora sua família. O ex-garçom costuma dizer que deseja voltar a ter uma vida normal. Pode ter sido declarado inimputável, não há data definida para sua libertação. Muito bom o vídeo da Veja, né, aqui com a gente, participando da nossa live. Vamos fazer uma pequena repercussão aqui. Então, segundo ele, foi um pedido divino, né, essa facada no Bolsonaro, foi o Deus que estava na mente dele, né, o Deus que ele criou. Eu participo de missas aqui com a minha esposa, e uma vez o padre falou: quem é Deus, né, para você? Às vezes é um Deus que você cria, né, um Deus que aprova condutas que você tem e que nem são tão boas, mas dentro da sua cabeça é um Deus que você criou e está validando aquela situação. Então, ele não me pareceu um lunático, né, ele não me pareceu desconexo nas coisas que ele diz, e simplesmente deixa passar essa ideia de um fanatismo religioso, de que teve uma ordem divina para matar Bolsonaro, enquanto ele tinha um desejo pessoal para matar o Michel Temer. Ele fala contra a maçonaria, que também bate um pouco de frente com questões religiosas, né? Não é uma religião, mas é uma seita. Maçonaria, pelo pouco que eu conheço, é uma seita, né? Com pessoas que são convidadas para aquele clube de pessoas ali, e um ajuda o outro, até onde eu sei, e ele questiona a origem desse dinheiro. Então, por ser garçom, disse que teve aquela visita do FBI, soa um pouco meio paranoico, mas na minha visão, o Adélio ele é um extremista político. É assim que eu consigo ver por esse depoimento. Agora a gente tem um outro depoimento que ele deu logo que ele foi preso. Esse aí foi depois de um tempo, ele já estava mais centrado e tudo mais, mas esse daqui foi do julgamento dele. Então, eu vou cortar esse vídeo em duas partes, mas quem quiser continuar comigo aqui, fica, que vai valer a pena você ver esse outro depoimento do Adélio Bispo que eu vou colocar aqui para você. Se você vai deixar a gente, eu agradeço a sua participação, deixe o joinha se você ficou até aqui, mas eu duvido que você vai querer perder esse outro vídeo que eu vou passar